Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Estudo Idiomas. Eu sou Igor Barca e ensino francês para o concurso de diplomata. Hoje inauguramos o segundo quadro no canal, que é o de dicas culturais. Eu vou dar dicas de vídeos, de filmes, de livros, de músicas, enfim, dicas que vão fazer com que você estude o francês de uma forma diferente, não apenas a partir da gramática, do vocabulário, como a gente está acostumado, mas a partir de algum elemento da cultura francófona. No vídeo de hoje eu vou indicar um autor, que inclusive é o meu autor preferido de língua francesa, que eu já indiquei lá no meu Instagram. Então, se você gostaria de me seguir no Instagram também, basta procurar por @estudeidiomas e eu estarei lá sempre com dicas, publicando pelo menos 3 vezes por semana, dicas de gramática, de citações em língua francesa e também mais dicas culturais na sexta-feira, para que você possa aproveitar essa dica durante o seu final de semana, tá bom? Mas vamos lá. Qual autor será esse que é o meu preferido de língua francesa? Vamos lá? Vamos conhecê-lo? Ótimo. Então, primeiramente eu gostaria de dizer que o meu autor preferido de língua francesa não é francês e nem nasceu em outro país francófono. Na verdade, ele é tcheco. O nome dele é Milan Kundera. Ele é um autor que foi mais conhecido, né, conseguiu aí a fama mundial quando publicou A Insustentável Leveza do Ser, que é um livro que provavelmente você já conhece ou do qual você já ouviu falar alguma vez na sua vida, se não tiver lido ainda. Se não tiver lido, eu recomendo muitíssimo. Vamos ler um trechinho dele hoje, mas antes eu gostaria de falar um pouquinho, resumidamente, da biografia do Milan Kundera. Milan Kundera, ele nasceu numa pequena cidade da República Tcheca e ele veio de um meio cultural muito efervescente. Na verdade, a família dele era formada de pessoas muito cultas. O seu pai era um músico famoso, um pianista na Tchecoslováquia. O seu sobrinho também se tornou poeta, ensaísta, enfim. Então ele veio, de fato, desse meio, né, muito cultural, né, com música, com literatura, enfim, tudo isso, e conseguiu também a sua projeção. É claro que no início ele escrevia em tcheco, mas só que ele teve alguns problemas com o Partido Comunista, do qual ele era parte, inclusive. Ele era parte desse Partido Comunista, mas quando houve a invasão da Rússia na Tchecoslováquia, o que foi adotado lá, o regime que foi adotado lá, foi um regime parecido com o de Stalin. Inclusive ficou chamado de neo-stalinismo. E como a gente sabe, o comunismo de Stalin é muito autoritário, extremamente autoritário e é contra a liberdade de expressão. E por ser contra a liberdade de expressão, ele acaba perseguindo os seus opositores, acaba massacrando os seus opositores, e foi exatamente isso que aconteceu com Kundera. Kundera foi perseguido e teve que fugir da Tchecoslováquia, se instalando então na França. Ele já tinha alguns amigos franceses, alguns amigos intelectuais franceses, alguns escritores, que tinham uma certa influência também na política francesa e conseguiram ali a sua estada na França. Ele acabou se tornando professor, acabou chegando lá também já com a profissão de professor e durante muito tempo ele escreveu em tcheco. Ele escrevia em tcheco, mas só que ele sabia que não escrevia para os seus compatriotas, porque a publicação dos seus livros na Tchecoslováquia era proibida. Ele escrevia, na verdade, para os tradutores, para que os tradutores traduzissem o seu livro para o francês. Só que, com o tempo, claro, na França ele foi dominando a língua francesa e então ele aproveitou esse domínio da língua francesa para escrever em francês e para revisar os seus livros. Então, boa parte da sua literatura
traduzida, foi revisada e meio que ganhou um selo de autenticidade, né? O próprio Kundera disse, eu li em uma das introduções dos seus livros, não me lembro mais em que introdução eu li, mas ele diz que tanto a versão tcheca quanto a versão francesa tem exatamente a mesma qualidade, né? Então são traduções realmente autênticas depois que ele fez essa revisão. Então o próprio autor revisou as suas traduções, né? As traduções dos seus livros, e isso gerou uma autenticidade, né? E hoje a gente pode dizer que esses livros foram não exatamente escritos, né? Mas tem ali a aprovação do Kundera, né? Então a gente pode considerar como um livro dele, não apenas um livro traduzido, mas um livro do próprio Kundera, né? E isso é muito interessante. E depois de algum tempo, claro, quando ele teve esse domínio, ele começou a escrever em francês. Eu não sei exatamente quais livros foram escritos em tcheco, em francês, mas vou mostrar aqui alguns livros dele. A gente vai ler também 2 trechos pequenos de 2 livros que provavelmente foram escritos em tcheco, tá? E depois traduzidos para o francês e, como a gente sabe, também passou pelo crivo do próprio Kundera, né? Vou mostrar aqui alguns livros e para mais notas biográficas você pode acessar o artigo na Wikipédia que está aqui na descrição do nosso vídeo, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Está aqui o primeiro livro que eu gostaria de mostrar, que é A Insustentável Leveza do Ser. Eu não tenho a versão impressa dele. Eu comprei alguns livros na França quando eu morei lá em 2011, mas eles acabaram ficando por lá. Esse daqui era um deles que acabou ficando lá na França. Então, la première partie, la légèreté et la pesanteur. Então, ele vai fazer esse paralelo da leveza e do peso. La légèreté et la pesanteur. E ele começa já com uma reflexão filosófica, né? Então, alguns dizem que esse livro, na verdade, é meio que um tratado filosófico, né? Não é exatamente um romance. E tem algumas pessoas que não gostam dele justamente por isso, por ele ser meio filosófico, né? O autor se intromete muito na narrativa, né? Então ele está sempre lá dando a sua opinião. Acho que inclusive na primeira leitura que eu fiz desse livro foi isso que me desagradou um pouco, né? Eu queria pensar por mim mesmo sobre a narrativa e o autor se intrometia. Ele sempre falava, né? Dava a sua opinião, enfim, ele meio que filosofava depois de um capítulo, e isso não me agradou tanto na minha primeira leitura. Mas depois, claro, estudando literatura, pensando um pouco melhor, me aprofundando nas leituras do Kundera, né? O livro veio a me agradar, né? Mas inicialmente, de fato, foi um choque, né? A gente não é tão acostumado assim com um autor que se intromete o tempo todo na narrativa, né? A gente tem a narrativa e de vez em quando o autor solta alguma coisa, algum pensamento próprio dele, mas aqui é meio que exagerado, né? E esse é um dos motivos pelos quais muita gente não gosta desse livro, né? E depois foi um dos motivos pelos quais eu passei a gostar desse livro. Então, para você ter uma ideia, o primeiro parágrafo do livro não fala nada dos seus personagens, né? Não tem nenhuma introdução dos personagens. Aliás, ele passa algumas primeiras páginas sem falar de nenhum personagem, falando apenas de questões filosóficas aqui, da leveza e do peso, né? Então a gente tem um primeiro parágrafo, o seguinte, vou tentar deixar aqui de lado, espero que eu consiga, né, na edição. Ele diz o seguinte: l'éternel retour est une idée mystérieuse, et Nietzsche, avec cette idée, a mis bien des philosophes dans l'embarras. Penser qu'un jour tout va se répéter comme on l'a déjà vécu, et que cette répétition va encore indéfiniment se répéter, que veut dire ce mythe insensé? E aí ele vai começar a refletir não sobre a narrativa, não sobre seus personagens, mas sobre a ideia do eterno retorno do Nietzsche, né? Então é meio que um tratado filosófico, né, e não um romance propriamente dito, né? É uma mistura dos dois, na verdade, né? É romance, tem personagens fortes, intensos, tem uma narrativa
bem interessante ali, como sempre, evocando a questão da Primavera de Praga, a questão da invasão dos russos. A gente sempre vai ter na literatura de Kundera, né, a Primavera de Praga e a invasão dos russos, que foi algo que marcou a vida dele, inclusive que o fez se afastar de seu país, né? Então, o segundo livro que eu gostaria de mostrar é esse daqui, La vie est ailleurs. Na verdade, a gente tem a versão em francês e a versão em português do livro, né? É interessante a gente trabalhar com essas duas versões para a gente fazer uma leitura paralela, né? Eu vou ler o primeiro parágrafo dele em francês e em seguida o primeiro parágrafo dele em português, né? É uma técnica que você pode utilizar para melhorar o seu vocabulário em francês, para melhorar a sua versão também, porque aqui você vai encontrar muitas soluções, muitas expressões interessantes com as suas traduções em francês. É claro que veio do sentido inverso, né? A gente está pegando francês e lendo em português, a gente está lendo uma tradução. O ideal seria que a gente lesse versões, né? Mas só que a gente pode fazer também o sentido inverso e se beneficiar dessa forma, tá bom? Vamos lá, vou mostrar o que é que eu quero dizer com isso. Então, na primeira parte do livro, que foi escrito em tcheco também, claro, eu estou lendo a versão em francês. Quand la mère du poète se demandait où le poète avait été conçu, trois possibilités seulement entraient en ligne de compte. Une nuit sur le banc d'un square, un après-midi dans l'appartement d'un copain du père du poète, ou un matin dans un coin romantique des environs de Prague. Então veja que interessante, aqui sim ele já começa na narrativa em si, né, apresentando os personagens da sua narrativa. A gente tem a mãe do poeta, o pai do poeta e o poeta, né? E os lugares também a gente já sabe que vai ser em Praga, né? A gente já sabe mais ou menos onde vai se dar essa concepção, né? Tem 3 lugares possíveis, enfim. É um parágrafo já interessante, já curioso, já que desperta curiosidade. Esse romance aqui é ótimo, é excelente mesmo, né? Eu recomendo muitíssimo La vie est ailleurs. Em francês, em português ficou traduzido por A Vida Está em Outro Lugar. Aqui é a edição da Companhia de Bolso, né? Ok, vamos lá. Então vamos ler o primeiro parágrafo deste livro, em português agora. Então, quando a mãe do poeta se perguntava onde o poeta fora concebido, apenas 3 possibilidades eram levadas em consideração. Uma noite sobre um banco de praça, uma tarde no apartamento de um amigo do pai do poeta, ou uma manhã num lugar romântico dos arredores de Praga. Então aqui, além do vocabulário, a gente tem uma expressão que a gente pode aproveitar para as nossas versões, né? Só pegar aqui a versão em francês, que ele fala eram levadas em consideração. Então isso daí é interessante, é uma expressão que a gente pode levar para a nossa escrita, né? Que é entrer en ligne de compte. Então, ser levado em consideração, entrer en ligne de compte. É uma expressão que a gente pode utilizar posteriormente em nossos textos, né? Esse se perguntava, a gente vai dizer se demandait. Além dos vocabulários, né? Dos arredores, des environs de Praga, enfim, a gente pode fazer essa leitura paralela e se beneficiar muito, tanto do vocabulário quanto de estruturas, né? A gente coloca um livro assim um lado do outro e vai fazendo essa leitura. Parece loucura, mas é uma técnica muito interessante. Claro que a gente não precisa ler o livro todo, né? A gente vai ler ali o suficiente para o tempo de estudo, 1 hora, não sei, 1 hora, meia hora, o tempo que você tiver disponível para estudar, você pode estudar versão dessa forma, tá bom? É uma forma interessante de melhorar o seu vocabulário, não apenas de palavras, mas também de estruturas, né, em francês. Poxa, como é que eu diria isso em francês? Está aqui, né, a tradução justamente, como a gente viu aí, né, entrer en ligne de compte, a expressão levar em consideração, tá bom? Muito bem. Então, além desses 2 livros que eu já mostrei, tenho outros aqui
são livros muito bons. La Lenteur, esse daqui eu li no avião, quando eu estava voltando, acho que da Finlândia, na verdade. La Lenteur. É muito bom também, adorei. Esse livro eu li em francês inicialmente, depois eu comprei essa versão em português para minha esposa. O livro do Riso e do Esquecimento foi um dos livros que ficou lá, né, na França. Tem também esse Risíveis Amores, que eu só li mesmo em português, encontrei no sebo, você vê que tá bem velhinho, né? O La Vie est ailleurs também encontrei no sebo, né? Já tá bem amarelado. E encontrei esse também no sebo, só que interessante que não é nem em português nem em francês, é em inglês. Ignorance. Para praticar um pouquinho a minha leitura em língua inglesa, né? Eu estava lendo, inclusive, comecei há pouco tempo este livro, estou na página 45, também fala da questão de ser estrangeiro, né, em outro país. É uma personagem que vivia na França, estava voltando para Praga, enfim, sempre essa relação, né, com a pátria dele, com a Primavera de Praga, com o comunismo, com a invasão russa, enfim, os livros dele são sempre sobre esses mesmos temas, né? Mas o que eu gosto mais é da escrita dele, é uma escrita simples, clara, objetiva, né? Eu admiro muito a prosa do Kundera. E espero que você também goste. Se você tiver alguma pergunta, pode deixar aqui no comentário. Espero que você, a partir de agora, seja um leitor também do Kundera, assim como eu, né, que leia vários livros dele em português, em francês, em inglês, enfim, pouco importa. Mas claro que para melhorar o francês tem que ser em francês, né? Não tem outro jeito. Então vá lá, leia, anote vocabulário que você desconhece, anote estruturas que você deseja utilizar na sua escrita, faça a leitura comparada, né? Pega a versão em português, em francês, vá comparando, né? Hoje no computador fica tudo mais fácil, pode dividir a tela, utilizar 2 monitores, né? Fica tudo mais fácil e dessa forma você vai melhorar o seu francês e vai se divertir lendo um autor excelente, tá bom, gente? Então é isso. Merci et à la prochaine.